Sabe que eu gosto de virar o ano e buscar no Senhor uma palavra, uma direção. E o que o Espírito Santo tem me falado desde o finalzinho do ano passado é que Ele quer avivar a minha vida. Isso é algo que Ele falou para mim. E desde então eu tenho buscado um avivamento pessoal, eu tenho consagrado a minha vida. Desde a virada do ano eu decidi fazer algumas coisas a fim de chegar naquilo que o Senhor tem falado para mim, que é um novo tempo de vida com Ele. E a palavra de hoje é um impulsionador, é algo que o Espírito Santo tem me revelado de uma maneira muito intensa, sobre como a gente chega nesse lugar de avivamento pessoal, nesse lugar de transformação. E pensando muito e orando, o Espírito Santo me conduziu a este sermão, a este tema: busque primeiro o reino. Você pode repetir essa frase comigo? Busque primeiro o reino. Sabe que quando nós viramos o ano, existe uma tendência de repensar o que aconteceu no ano passado e falar assim: não, eu vou viver algo novo no próximo ano. E um dos grandes pensadores da era moderna, Albert Einstein, ele disse uma coisa: insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente e esperar resultados diferentes. Se você tem vivido algo e você fala assim: não, eu não quero mais viver este algo, você precisa fazer diferente, ponto. Não dá. Continuar do jeito que finalizou no ano passado, achando que em dezembro você vai ter resultado diferente. Como Einstein disse, isso é insanidade. Então, hoje, eu quero que você compreenda o que Deus espera de você. E aplicando princípios da palavra, eu tenho a convicção que você vai ter resultados diferentes esse ano, amém? Sabe que hoje a gente vai falar sobre reino. E o reino precisa ser a sua prioridade. E a minha pergunta para você essa manhã é: qual tem sido a sua prioridade? Aonde está o seu coração? Aonde está o seu alvo, o seu objetivo? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Tem uma frase de João Calvino que eu gosto muito, que diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. E ídolo tem muito a ver com prioridade, onde eu concentro a minha força e onde eu coloco toda a minha esperança, onde eu coloco o meu suor, o meu trabalho, ali se torna um ídolo sim na sua vida. E talvez você chegue: não, eu não tenho ídolos nenhum. Mesmo quando você fala para mim assim: eu não sei qual é a minha prioridade, existe algo no seu coração que grita mais alto. Existe algo na sua vida que está num lugar que não deveria estar. Por isso, Jesus reuniu discípulos, uma multidão. Eu gosto muito porque a palavra de Deus diz que Jesus ministrava com autoridade e ministrava com sabedoria. Gostaria muito de ter vivido na época de Jesus. E eu queria te convidar a imaginar uma cena. Imagine Jesus aqui. Ele mesmo, Jesus. E a gente com aquelas roupas, né, da Páscoa do ano passado. E Jesus, ele sobe num monte. Vamos supor que o monte seria o lugar da bateria. E nós, discípulos, multidão, a gente chega diante de Jesus porque nós sabíamos que daquele homem, viria palavras de sabedoria, palavras de transformação. E essa cena aconteceu no que a Bíblia chama de Sermão do Monte. Está ali em Mateus, do capítulo 5 ao 7. E ali Jesus ensina várias coisas sobre o reino de Deus. Jesus reúne a multidão, os discípulos, e ele fala assim: agora eu quero instruí-los sobre algo muito importante, eu diria fundamental, o reino de Deus. E Jesus ali em cima, ele começa a ensinar. E eu fico imaginando aquela multidão babando, tomando daquele néctar, sabedoria da fonte. E hoje,
eu quero que você medite comigo em um dos temas que Jesus aborda no Sermão do Monte, que ele dá uma ênfase maior sobre o reino de Deus. E eu queria que você lesse comigo Mateus capítulo 6, nós vamos ler do 25 ao 34. E a palavra de Deus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O que Jesus está aqui nos ensinando é sobre prioridade. É onde você está colocando as motivações do seu coração. Naquele contexto, naquela sociedade, não existiam carros luxuosos, não existiam supermansões, existiam alguns palácios. Mas ali, naquele contexto, que era de muita preocupação para aquele povo, era comida e roupa. Eram duas coisas que mostravam se a pessoa era próspera ou não. E claramente Jesus estava realinhando as prioridades daquela multidão. Lembra? Jesus está ali, na montanha, no monte, ensinando para a gente, sentado aqui, falando assim: ei, por que vocês estão preocupados tanto com essas coisas, se é eu quem cuido de vocês? E esse texto traz consigo alguns ensinamentos, e eu gostaria de trazer alguns para vocês. O primeiro que me chama muito a atenção é que nós nos preocupamos por não confiar. Nós nos preocupamos por não acreditar que Ele pode fazer. Nós nos preocupamos porque a gente tenta carregar na força. A palavra de Deus diz ali em Mateus 6:25, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Nós nos preocupamos à toa. Mateus 6:31, portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Eu não sei como tem sido a sua história, mas muitas vezes na minha vida, eu me preocupo à toa. Você já se preocupou à toa? Quantos aqui já se preocuparam à toa? Só para eu não me sentir mal, já que é só comigo. Muitas vezes na minha vida, as preocupações, elas vêm, elas fazem um mal danado na minha vida e nas minhas relações. E muito porque eu não confiei que Deus estava no controle da situação. A
palavra de Deus diz em Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie em seu próprio entendimento. Nós teimamos em achar que é a gente. Nós teimamos em achar que nós devemos estar no controle. Existe um Deus poderoso, nós cantamos muito sobre isso essa manhã. Um Deus disponível, um Deus que cuida, um Deus que promete. E esse texto é uma promessa. E mesmo assim, nós teimamos em não confiar. Não sei quantos têm filho aqui, mas eu tenho 2 filhas. E a Laurinha, que é a mais velha, que tem 3 anos, ela está numa fase de teimosia. E tem sido interessante, porque na sabedoria de uma menina de 3 anos, ela acha que sabe das coisas. E eu fico pensando, muitas vezes, filho nos ensina muito sobre Deus, né? Sobre a nossa relação com Deus. E muitas vezes eu olho e falo, cara, essa menina de verdade, ela acha que ela sabe o que está fazendo. E o Espírito Santo fala, você muitas vezes, Rômulo, é igualzinho. Você acha mortal, 36 anos, você acha que sabe da vida. Você acha que é o seu conhecimento. Você acha que é a sua fórmula. Mas dá até dó. Muitas vezes eu sinto isso olhando para a Laura. Não, papai, é assim. Haja paciência. Não sei quantos aqui estão com os filhos de férias. Que Deus nos dê paciência. Tem sido um tempo... Deus tem sido bom, mas amanhã a colônia de férias está lá. Glória a Deus. Amém. Muitas vezes Deus, na sua infinita graça, Ele tem que olhar para você, olhar para mim e falar assim, tá bom, vamos lá. Não se prenda no seu próprio entendimento. Confie que Ele tem promessas para você. E esse texto é a confirmação de uma promessa. Se a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça, as coisas não vão faltar para você. Segundo o ensinamento que eu queria trazer para vocês diante desse texto, Ele quer livrar a sua ansiedade. A ansiedade, ela tem a ver com a preocupação com o que há de vir, com o futuro. Ansiedade é isso. Tem a ver com o futuro, com o que vai acontecer. E esse texto, Jesus, lá no monte, está ensinando para uma multidão, falando assim, ei, gente, vocês estão tão preocupados com o alimento? O que vocês estão preocupados com o que vestir? Eu cuido de vocês. Vocês estão preocupados com o futuro, mas vocês não têm autoridade sobre o futuro. O texto diz, quem aqui, Jesus falando, quem aqui, se quiser colocar 1 hora a mais na sua vida, tem capacidade, tem condição de fazer isso? Ninguém tem. Ele tem tudo sob controle. Por mais desespero que a situação possa parecer, Ele tem tudo sob controle. Mateus 6,34, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Salmo 94, verso 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. 1 Pedro 5,7, lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Para a nossa geração, uma geração extremamente ansiosa, geração Z, dos adolescentes, jovens, uma geração extremamente ansiosa. Eles precisam aprender
sobre um Deus que cuida do futuro. Eles precisam aprender, vocês precisam aprender de um Deus que tem tudo sob controle. Nada foge do plano perfeito do Senhor. O último ensinamento, e aonde eu quero gastar mais tempo, é: precisamos focar no reino de Deus. Ali no finalzinho, Jesus fala assim: busquem primeiro o quê? O reino de Deus. Vamos ler de novo, Mateus 6,33. Você pode ler comigo? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Esse é um texto muito usado. É um texto muito escrito, muito divulgado, mas normalmente quando algo se torna muito popular, nós tendemos a não nos debruçarmos de uma maneira mais intensa sobre isso. E o meu convite essa manhã é para que você entenda o que é, de fato, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus aqui está ensinando algo muito valioso que pode mudar não só o seu ano de 2025, mas pode mudar a história da sua vida. Pode mudar a relação que você tem dentro da sua empresa, da sua família. Ele pode curar feridas que talvez vieram abertas aqui essa manhã. Tudo porque você precisa compreender que, primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Gostei muito dessa definição do que é o reino de Deus. O reino de Deus consiste na sua soberania. O seu reino começou onde quer que se aceite a sua soberania e se ajuste a vida à sua vontade. Talvez você chegou aqui e já ouviu várias vezes que nós devemos sim buscar primeiro o reino de Deus, mas a pergunta é: o que é o reino de Deus? Jesus vem para estabelecer um reino. E esse reino, ele deve ser aceito por você. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador, você declara que Ele é o Rei da sua vida. Jesus agora é o meu Senhor, o meu Salvador. Quantos aqui já foram batizados? Quem não foi batizado, esse ano é o ano de você se batizar, né, pastor João? Dia 22 de fevereiro a gente vai ter batismo, uma festa. Terminando aqui, você pode procurar o pastor João para você declarar para todo mundo. Jesus nos deu essa ordenança. Declarar para todo mundo: Jesus é o meu Rei, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Quando nós damos esse controle ao Senhor, nós estamos dizendo: Senhor, eu estou agora participando de um reino, o reino de Deus. Eu estou agora pivotando, mudando, apontando a minha vida para algo muito maior do que o reino do Rômulo, o reino do Getúlio, o reino do João, do Samuel, da Nil. Não é mais sobre o reino pessoal, mas sim sobre o reino de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 14, do 17 ao 19, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Deixa eu explicar um negócio para você. O que é, de fato, de maneira prática, buscar o reino de Deus e a justiça dele? É você entender que de ponta a ponta da sua vida é tudo sobre Jesus. Precisa ser o início do seu dia e o fim do seu dia. Precisa embasar as suas relações.
tudo que tem a ver sobre Jesus precisa ter a ver com você. Ah, não, pastor, mas eu preciso ser um chefe malvado. Não, pastor, mas eu preciso ter uma postura grosseira. Você não está buscando o reino de Deus. Porque o reino de Deus é paz, é alegria, é humildade. Tudo que nós aprendemos com Jesus precisa florescer em você. É sobre isso. O reino de Deus é um reino de paz. Agora eu te pergunto, aonde você está, tem paz? Não. Então tem alguma coisa errada. Ah, pastor, mas deixa eu te falar, o senhor não conhece a minha história. O reino de Deus, quando ele chega, ele transforma a história. Ah, pastor, mas você não sabe das feridas que eu tenho. O reino de Deus, quando ele chega, ele cura a ferida. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei na minha infância. Ele quer transformar a sua vida. As coisas velhas ficam para trás e há algo novo que Deus quer fazer através de você. Tudo porque você precisa entender que é sobre um reino de Deus que precisa ser a prioridade no seu coração. Isso tem um custo. Buscar primeiro o reino de Deus e efetivar esse reino nas suas relações, na sua vida, tem um custo. E não é barato. Talvez significa perder dinheiro. Talvez significa perder negócio. Talvez significa uma das piores coisas. É perder direitos. Engolir o orgulho. De verdade, do fundo do coração, se você está aqui e você carrega mágoa de alguém, e você fala para mim que prioriza o reino de Deus, você não entendeu, foi a nada, meu parceiro. Se você está aqui e não teve coragem de perdoar, você não entendeu o que é o reino de Deus. Aonde o reino de Deus chega, ele cura, ele transforma, ele restaura. Ontem, eu ministrei para os jovens um texto que Deus tem falado muito comigo em Isaías 6, que foi a visão que Deus deu para Isaías e levou ele para o ministério. E ele confessa diante de Deus: eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Um anjo vai no altar com uma tenaz, pega uma brasa viva e toca exatamente na ferida, no lábio. Ali a cura, a restauração, purificação, e a partir dali, Deus começa a usar a vida de Isaías. Se você está aqui essa manhã, existem travas na sua vida, existe a presença de Deus, existe a brasa viva de Deus querendo te curar. Mas deixa eu te falar uma coisa, porque eu não sou do tipo de cara que passa a mão na cabeça. Quando a brasa viva toca, dói. Quem já se queimou aqui? Doeu ou não doeu? A brasa viva, quando ela tocar na ferida, vai doer. Mas é um processo necessário para que você, de fato, viva esse reino de Deus. Buscar o reino de Deus é compreender que nós precisamos trazer para o nosso contexto tudo aquilo que tem a ver com os atributos de Jesus. Buscar o reino de Deus é entender que do início ao fim, absolutamente tudo é sobre Jesus. Vou te explicar mais uma vez de maneira prática. Eu trouxe um óculos aqui. Eu não tenho óculos de grau, eu não preciso usar. Eu trouxe o que eu tinha, né? Aqui, ó. Olha aqui. Tô bonito ou não tô bonito, pastor João? Polarizada, galera. Quando eu
decido viver o reino de Deus, é como se eu colocasse o óculos do Espírito Santo mesmo. E isso muda completamente a minha visão. De maneira literal, agora está ruim para mim aqui. Porque é um óculos que não cabe para esse momento. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós colocamos o óculos do reino, tudo se transforma na nossa vida. A forma como você se relaciona com o seu funcionário muda. A forma como você se relaciona com a sua esposa muda. A forma como você se relaciona com o seu marido muda. Tudo porque você decidiu colocar o reino de Deus na sua visão, na sua relação. O que o Espírito Santo quer fazer com você essa manhã é que você compreenda que do início ao fim da sua vida, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre Jesus. Eu, além de pastorear aqui na igreja, eu tenho negócios, tenho empresa. E eu falo sempre uma coisa para os meus sócios: eu prefiro perder dinheiro que perder relacionamento, amigo. Isso não é um problema para mim. Eu não vivo debaixo do reino de Mamon. Eu vivo debaixo do reino de Deus. Minha pergunta para você essa manhã é: como que está o seu relacionamento? Onde está a sua prioridade? A palavra de Deus em Romanos 11:36 diz que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Minha pergunta essa manhã para você é: você tem de fato buscado o reino de Deus, a justiça dele? Se no seu ambiente de trabalho não existe uma referência, você não é um ponto focal de fé, eu quero te convidar a repensar se de fato você está vivendo o reino de Deus e a justiça dele. E o que Jesus disse nesse texto é que quando buscarmos o reino de Deus e a justiça, quando a gente buscar, as coisas não vão faltar para nós. A ansiedade não precisa existir, porque o reino de Deus é mais importante. Qual reino você tem vivido? O reino de Deus ou o seu próprio reino? Posso confessar um pecado que já foi confessado e perdoado por Jesus? Sendo pastor, já teve momentos na minha vida que eu vivi o reino do Rômulo. Eu queria estar aqui no altar não pela manifestação da glória de Deus, mas por exibição mesmo. Deus já me perdoou por isso. É muito fácil a gente parar de viver o reino de Deus e passar a viver o reino seu. E deixa eu te contar uma história. Todas as vezes que eu tento viver o meu reino, eu me lasco. Eu me canso. Eu fico exausto. Eu surto. Porque eu assumo uma posição que não é minha. Eu assumo um peso que eu não consigo carregar. Essa manhã eu quero orar por você, para que você compreenda e de maneira genuína você tome uma decisão. Eu quero viver de fato o reino de Deus e a sua justiça. Isso é avivamento, cara. Sei que às vezes vocês estão acostumados com pastores que gostam de um pastor João, quando chega orando aqui, pastor Lobo também, às vezes ele se empolga. Não é muito o meu jeito, mas eu sou um cara muito avivado, graças a Deus, porque eu tenho buscado primeiramente o reino de Deus.
Isso tem norteado totalmente a minha vida. Abrindo um pouquinho, já estou passando do horário. Depois que a gente é pai ou mãe, muda completamente a nossa perspectiva da vida, né? E eu sei que muitos pais, eu dou muita palestra para pais, muitos pais e mães aqui tendem a viver o reino dos filhos. Coloca os seus filhos como reizinhos das casas. Às vezes, por excesso de amor mesmo. Não viva o reino dos filhos. Viva o reino de Deus na vida dos seus filhos. Isso é tão forte que desde novinha eu já oro pelas minhas meninas. Eu falo, Deus, envia ela para onde o Senhor quiser enviar. Porque elas não são minhas, elas são do Senhor, elas são flechas. Eu só falo uma coisa para Deus. Deus, que elas possam ir. Eu brinco com a minha esposa, ela bate na madeira e fala, pelo amor de Deus. Estou brincando, ela não bate na madeira, ela não acredita nessas coisas. Mas ela fala assim, não pede isso, Rômulo. Eu falo, Deus, manda essas meninas missionárias na Coreia do Norte. Sério mesmo. Que elas façam a diferença naquele lugar. Eu só falo para Deus, Deus, mas que elas possam voltar e contar as histórias para mim. Viver o reino de Deus é confiar que Ele está no controle. Ele está cuidando de você. Talvez no ano passado, ou talvez ainda já no começo, primeira quinzena desse ano, você está vivendo um tempo onde a ansiedade está tomando conta do seu coração. Quero orar por você. Talvez hoje você percebeu que você está vivendo muito atrás do seu próprio reino. Um reino de carros importados, de super casas. Talvez esse é o objetivo do teu coração. Quero te contar uma coisa, está errado. Está errado. A não ser que tenha um propósito muito bem definido de Deus para que você tenha essas coisas. Se essa é uma realidade, eu queria orar por você. Vou te convidar a ficar em pé, todos vocês. Se hoje você compreende que você precisa realinhar, reajustar a sua vida, quero que num primeiro momento você baixe sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu não sei o que o Espírito Santo está querendo falar com você, mas hoje o que eu tenho sentido é que Ele quer falar com uma brisa suave na sua vida. Elias foi buscar a face de Deus e várias coisas aconteceram e Deus não estava naquelas coisas. E a presença de Deus estava no sopro, na brisa, na calma. Com a mão no seu coração, quero te convidar a se arrepender. Comece a falar, Deus, eu tenho feito de maneira errada. Eu estou priorizando coisas erradas. Confesso, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se hoje você chegou ferido aqui, pastor, você não sabe, eu sou assim porque eu fui ferido. Eu não quero menosprezar a sua dor, mas eu quero te dizer que a Brasa Viva está disponível para curar. Pastor, eu sou assim porque na minha infância Deus quer curar. Pastor, eu sou assim, é o meu jeito, Ele quer transformar. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui com as mãos em nossos corações, entendendo aquilo que o Senhor nos ensinou em cima do monte. Pai, nós queremos confiar em Ti. Não nos permita
se apegar no nosso próprio entendimento. Não nos deixe, Pai, trabalhar em prol de um reino humano. Mas, Pai, que a nossa prioridade sempre seja buscar o Seu reino e a Sua justiça. Pai, nós queremos viver os atributos do Senhor nas nossas vidas, nas nossas relações. Pai, aonde quer que a gente passe, que o reino de Deus seja estabelecido. Que nós possamos levantar a Sua bandeira nos escritórios, nos hospitais, nos ambientes de trabalho, nas casas, nas escolas, universidades, onde o Senhor nos colocar, que nós possamos ser promotores do reino de Deus e da Sua justiça. Pai, promova uma metanoia, uma mudança de mentalidade, e que um novo tempo seja experimentado por todos nós aqui. Em nome de Jesus. Amém.